Mas se a gente olhar hoje para a casa de Windsor, na Inglaterra, para os imperadores do Japão, para uma série de famílias que mandam na humanidade e que estão por trás de complexos tipo a Vanguard, a BlackRock, a State Street, ou seja, máquinas de dinheiro que mandam em todas as empresas do mundo e que comandam tudo. E nós aqui, Lula, Bolsonaro, Trump, tanto faz para esses caras, quem diabos está à frente disso ou daquilo, e nós somos levados como massa de manobra com as nossas paixões e preferências. Que esses arcontes se acham donos de razões que vinculam as suas teses, as suas justificativas a diversas linhagens e algumas eles chamam de descendência real. O Mahabharata, que é um livro épico produzido por Krishna Dwapayana Vyasa, fala sobre a descendência da linhagem real dos Bharata. Bharata é o nome de um dos irmãos de Rama, de cuja descendência todos os dravidianos hindus arianos surgiram. Arianos não, os dravidianos hindus. Então esses seres, houve uma época em que, quando a humanidade surgiu, os principais arcontes do universo vizinho perceberam que tudo ia convergir para a humanidade. E quem melhor sintetiza isso é Sai Baba. Sai Baba foi alguém que viveu há pouco tempo na Índia, uma figura fantástica. E Sai Baba se dizia um avatar de Krishna, de Shiva, um avatar Purna, ou seja, poder total. E Sai Baba dizia: prestem atenção, humano, a luta entre a luz e as trevas sempre aconteceu. E soldados da luz sempre confrontaram os soldados das trevas. E as trevas, tempos atrás, criaram um plano. Porque quando um soldado da treva, chamado Hiranyakashipu, nasceu como Ravana, as trevas então criaram o reino dos Rakshasas. E esse reino iria dominar a Terra, já que a Terra estava sendo disputada na geopolítica cósmica. Então, Ravana construiu no Sri Lanka, antigo Ceilão, aquela ilha que fica no lado leste, ou melhor dizendo, no lado leste da Índia, lá embaixo, no sul. Os Rakshasas, com Ravana, construíram ali um super reino e iam dominar a Terra. Aí o que é que os arcontes luminosos decidiram? Que iriam ter que mandar um avatar nascer na Terra para destruir o mal. Então a luz mandou um dos seus representantes, chamado Rama, eu estou repetindo as palavras de Sai Baba, tá? Mandou à Terra um dos seus avatares, chamado Rama. E Rama, então, um kshatriya, que é uma expressão sânscrita que se refere a uma das castas do povo hindu, mata Ravana e destrói os Rakshasas. E com isso a Terra volta a estar em equilíbrio. Milhares de anos depois, novamente as trevas têm um plano. Percebeu que a dinastia dos Bharata ia ser disputada por dois troncos, pelos filhos de Pandu e pelos filhos de Dhritarashtra, dois dos filhos de Krishna Dwapayana Vyasa. E então as trevas encarnam como os filhos de Dhritarashtra e de Gandhari, segundo Sai Baba, e a luz encarna como os filhos de Pandu e das rainhas Kunti e outras. E, portanto, como a Terra estava de novo em risco, um outro avatar, agora Krishna, encarna e, junto com os Pandavas, destrói de novo a treva que estava representada pelos Kurus. Então, nas duas vezes em que as trevas criou um plano para dominar a Terra, nas duas vezes a luz mandou o avatar para destruir as trevas, diz Sai Baba. Aí as trevas resolveram não mais concentrar força num reino ou numa linhagem de uma família real. As trevas resolveram fazer o seguinte plano: cada vez que nós concentramos as nossas forças num reino ou numa família, a luz vem e destrói. Então não vamos mais concentrar a força do mal num só lugar.
vamos esconder o mal e distribuí-lo em cada membro da espécie humana, porque se a luz quiser destruir o mal, vai ter que destruir toda a espécie humana. E então o mal, ou as trevas, teria usado essa artimanha para manter as informações vivas, as sequências genéticas malignas que produzem mal, escondidas no genoma de cada ser humano, porque se a luz quisesse acabar com o mal, teria que acabar com a humanidade. Diante disso, os avatares luminosos, os arcontes luminosos, chegaram à conclusão que, se de fato, eles não poderiam mais matar, destruir o mal. Eles teriam agora que fazer o quê? Já que as trevas infectaram a humanidade, os avatares de luz, como Jesus e Sai Baba, viriam semear no ser humano a luz, e assim no coração de cada ser humano estaria o mal e o bem, e a velha luta entre luz e trevas não mais seria travada por arcontes versus monstros. Ou agora a luta foi transferida para o coração humano e cabe a cada ser humano se alinhar com um padrão ou com outro. E ele, Sai Baba, dizia: eu estou aqui encarnado junto a vocês para exatamente semear a luz. Mas os humanos é que vão ter que fazer esse combate, porque nós, os arcontes, os avatares, os deuses, ou seja, eles faliram. E os seres humanos é que foram transformados no campo da luta entre tudo que não presta da história desses universos e o pouquinho que presta. Tudo isso foi repassado para cada um de nós. Compreender esse ensinamento de Sai Baba é fundamental para que a gente entenda quão grandiosa é a responsabilidade de cada um de nós nessa história, ainda que isso seja uma sacanagem sem tamanho, porque nenhum de nós foi consultar. Essas coisas vão acontecendo e nós humanos vamos existindo e vamos aprendendo, vamos percebendo que não fomos nós que criamos os dramas, mas nós vivenciamos esses dramas todos e temos que resolver. Então, a descendência real dos Pandavas e dos Kurus é o último exemplo narrado epicamente no Mahabharata, mas se a gente olhar hoje para a casa de Windsor na Inglaterra, para os imperadores do Japão, para uma série de famílias que mandam na humanidade e que estão por trás de complexos tipo a Vanguard, a BlackRock, a State Street, ou seja, máquinas de dinheiro que mandam em todas as empresas do mundo e que comandam tudo. E nós aqui, Lula, Bolsonaro, Trump, tanto faz para esses caras quem diabos está à frente disso ou daquilo, e nós somos levados como massa de manobra com as nossas paixões e preferências, e a gente só faz criar loop mental que não se acaba nunca, e no final tudo é a mesma coisa, em termos de mediocridade e em termos de ausência de honestidade para com princípios e propósitos nobres. Então ninguém virá nos salvar. Não tem um super presidente, não existe isso. Não tem super governador, super prefeito, super iluminado, super médium, super arconte. É cada um de nós. É importante a gente perceber isso. Não tem descendência real, linhagem. Tem na mente desses arcontes, mas não existe. Portanto, são razões vinculadas ao nível lamentável de compreensão da realidade da parte dos arcontes e das aristocracias que eles criaram. E essas aristocracias são essas famílias aí, duas eu acabei de citar, Japão e Inglaterra em termos de casa real. Mas todas as casas reais que surgiram na história humana, como eu disse, tem um arconte por trás. É ridículo, mas é assim. A narrativa do Mahabharata, portanto, se encontra no centro da questão da disputa pela suzerania universal, como eu acabei de mostrar. Só que hoje nós vivemos num tempo em que o poder da Trimurti colapsou desde os anos 2015, 16 e 17. O próprio Criador, Brahma, transformou-se nisso que a gente falou no início, no buraco negro mental consciencial. Quando Vishnu e Shiva perceberam o tamanho do problema, esses dois arcontes são os únicos que compreenderam, pelo menos que eu saiba, que esse universo está no fim. Tanto é que Vishnu se desconstituiu
para facilitar o espírito dele continuar a sustentar vários eus, já que esses seres têm consciência fatiada. E Shiva está destruindo vários eus que ele criou ao longo dessa história, que querem continuar existindo de qualquer jeito, porque os avatares, quando são criados, em tese é para eles depois desistirem de continuar a existir, porque os importantes eram Brahma, Vishnu e Shiva. Mas Rama foi criado, cumpriu a função dele, praticou o Mahasamadhi e nunca mais pretendeu nada. Mas Krishna, o próximo avatar, se afirmou como o Senhor Supremo, como superior a Brahma, Vishnu e Shiva, e ele, Krishna, passou a criar avatares que cantavam a grandeza dele, quando avatares é para cantar a grandeza da Trimurti. Só que o poder da Trimurti faliu porque o próprio Krishna trabalhou durante milênios para dizer que ele é que mandava e não era mais a Trimurti. Então vejam como os arcontes brigam entre eles. Quando Sai Baba nasceu, se apresentou ao mundo e mostrou que tinha superpoderes e começou seguidores em torno dele, Sai Baba disse, eu sou o Senhor Supremo. Aí Krishna disse, o quê? Eu produzi você, como é que você está dizendo que você é Senhor Supremo? Você é só um avatar meu? Ou seja, Krishna reclamava de Sai Baba, a mesma coisa que a Trimurti reclamava de Krishna, quando ele disse para Brahma, Vishnu e Shiva, eu sou maior que vocês. O quê? A gente criou você? Ou seja, esses seres... E ainda assim são grandiosos como Jesus e Sai Baba. Sai Baba, nos anos 90, disse, eu morrerei no ano 2021 e quando eu morrer, toda a humanidade já me conhecerá e terá início a era de ouro da humanidade. Porque eu sou o Avatar Purna, eu sou o Avatar Kalki, eu sou o Deus encarnado, eu sou esse Krishna, filho da mãe. Esse cara era para estar dizendo que eu, Krishna, que sou o... E Brahma também dizia, filho da mãe. Esse cara era para estar dizendo que eu, Brahma, quando o Brahma ainda estava vivo. Não deu outra. Sai Baba teve que morrer humilhado no ano 2011, ou foi 2012 que ele morreu, bem antes do tempo que ele disse que ia morrer. E, além de humilhado, ainda abriram processos de pedofilia contra ele. Pela primeira vez na vida eu vou falar isso. Sai Baba não é pedófilo. Eu já disse isso em outras ocasiões. Mas o que eu vou dizer agora, vocês sabem quem abriu, quem fez com que as pessoas abrissem esse processo contra Sai Baba? Krishna. Para descredibilizar Sai Baba. E olha que Sai Baba é um avatar de Krishna. É por isso que eu disse a Krishna, você não presta para existir. Porque um ser que se diz Senhor Supremo, protetor do Dharma e da verdade, não podia fazer isso com ninguém, quanto mais com um Sai Baba. Mas é a disputa cega entre esses seres. Jesus morreu humilhado na cruz também porque Krishna e Brahma decidiram assim. Esses seres são vergonhosos, mas são um, o Criador do Universo, e o outro, o Senhor Supremo. Tem como dar certo num troço desse? Não tem, pessoal. Não tem. Os arcontes, eles empoderaram-se a tal ponto em cima da ignorância pessoal deles, só que Krishna é tudo, menos um ignorante, é um sábio. Só que do Mahabharata para cá, o cara se perdeu total. Esses seres, eles não evoluem, eles se complicam devido à briga por questões de linhagem, por questões de poder, por questões de... Sai Baba sofreu porque Krishna usou da influência que ele tem de dominar pessoas e abriram processos contra Sai Baba para descredibilizar Sai Baba como avatar, porque Krishna assim
na Índia continuaria a ser o grande. Acreditem se for possível. Ou não acreditem, apenas tomem isso como informação e guardem. Ninguém nunca vai conseguir provar isso, mas é o que se sabe. É impressionante Krishna agir nesse nível, porque nenhum de nós faria nada nem parecido, por pior que nós sejamos na nossa coleção de coisas feias que possa existir em cada um de nós, mas inventado. E foi Krishna. Vergonha sobre Krishna. Faltou com a verdade, faltou com a decência, faltou com o cumprimento do próprio Dharma, que foi o conceito que ele ensinou aos híbridos e humanos. O dever sagrado de agir corretamente. Logo ele, fez isso lá atrás com Jesus, fez isso com Sai Baba, um monte de gente. Shame on you. Portanto, Krishna é o Senhor Supremo dos Arcontes. Toda a confusão que nós estamos vivendo de Jesus não ter vindo ainda, ou de Sofia não ter cumprido ainda a promessa da segunda volta de Jesus, é porque Krishna bloqueia o tempo todo. E usa para isso outros arcontes, como Zeus, e outros cujos nomes a gente não conhece. É uma confusão sem fim. Preste atenção ao que Krishna disse há cerca de 6, 7 mil anos atrás e que Vyasa reproduziu no Mahabharata, em um capítulo chamado Bhagavad Gita. Embora eu não tenha nascido, embora meu eu seja imutável, embora eu seja o Senhor divino de todos os seres perecíveis, mesmo assim, ao habitar em minha própria natureza material Prakriti, torno-me um ser transitório, um Sambhavani, por meio do mágico poder divino do jogo de transformações ilusórias, que produz todos os fenômenos e que pertence ao meu próprio eu, o Atma Maya. Sempre que o princípio do dever se debilita ou se relega e a injustiça aumenta, então eu me manifesto. Faço isso para proteger os justos e destruir os que trabalham pelo mal, para confirmar a virtude e a ordem moral divina do universo, torno-me um ser transitório entre as criaturas perecíveis de cada idade do mundo. Isso aqui são expressões aretalógicas de Krishna dizendo a sua grandeza. Isso aqui está correto, nos termos do que os Serizade pensam. De novo, os Serizade é uma família que existia aqui no paraíso e que eles é que criaram essa coisa aqui e estão mergulhados como arcontes. Só que isso aqui, sempre que o princípio do dever se debilita ou se relega e a injustiça aumenta, então eu me manifesto, é mentira. Porque se isso fosse verdade, ele teria que estar aqui o dia inteiro, porque essa confusão, desde que existe humanidade, é assim. Então ele vem de vez em quando. Então isso é um papo de político, no sentido do mau uso da política. Para proteger os justos e destruir os que trabalham pelo mal, estranhamente hoje Krishna trabalha pelo mal e não defende os justos, porque Sai Baba era alguém decente. E outros seres humanos que ele está tratando são decentes. Ou seja, o que ele escreveu lá atrás, se isso que eu estou dizendo para vocês for verdade, isso não se confirma. Ou seja, ele piorou de lá para cá, ele esqueceu tudo que ele disse. Para confirmar a virtude e a ordem moral divina do universo, mentira, Krishna está praticando a não virtude. Krishna está enfeiando a vida. Krishna está aprisionando bilhões de almas, seja na Índia, que só nascem lá para não sair do circuito dos eflúvios da alimentação dele, ou na chamada Gololoka, que é a loca em que ele aprisiona os seres que, ao morrerem,
ele prometeu cuidar deles, aí são levados para lá. Aí fica hindus vivos, biológicos, e hindus desencarnados, todo mundo diariamente, o tempo todo. Hare Krishna, Hare Krishna. Isso é ridículo, pessoal. Mas está assim há mais de 5.000 anos. Aí um humano, um espírito que passa 5.000 anos só fazendo isso, vai encarnar. Se encarnar na Índia, ele continua fazendo a mesma coisa. Mas se encarnar fora da Índia, aí o genoma dele, o espírito dele não vai conseguir encarnar em qualquer genoma porque ele está retardado. Ele está com um problema agora de disposição mental limitada. Tudo isso Krishna está fazendo, ainda que ele seja o Senhor Supremo. Mas, Rogério, você está tendo que dizer isso e você é o quê? Eu sou uma porcaria de um ser humano que estou tendo que fazer isso, porque ou eu faço ou ninguém faz. E qual é o resultado que se espera disso? Nenhum, pessoal. O bem nunca vence. Mas isso é para ficar registrado, para que as gerações humanas futuras possam ter noção de que há uma trincheira em curso de resistência em nome do que é decente, do que é digno, do que é belo. E esses caras não estão nem aí para o que acontece com a humanidade. Prestem bem atenção. Na hora em que Krishna estava tentando convencer Arjuna que não queria matar os primos Kurus, aí Krishna diz para Arjuna, compadece-te, diz Krishna a Arjuna, quando não há razão para tal. O sábio não sente piedade, nem pelo que morre, nem pelo que vive. Nunca houve um tempo em que eu e tu não existíssemos, assim como todos estes príncipes. Nem chegará o dia em que todos nós deixaremos ou deixemos de ser. Não há existência real para o nada, não há destruição para aquilo que é. Os corpos chegam a fim, mas aquele que está vestido no corpo é eterno, indestrutível e infinito. Então, luta, ó barato, ou seja, mata teus primos. Olhem bem a frase de Cristo. O sábio não sente piedade. Ele se acha um sábio. O que é que ele estava dizendo? Que ele não sentia piedade nem por aqueles que morrem na guerra, nem pelos que vivem, porque aí ele usa de uma espiritualidade, de uma metafísica, que aos nossos olhos é aparentemente profunda, e de fato é. Krishna é genial na formulação de seus conceitos metafísicos, mas ele está aqui tentando fazer com que as pessoas ajam segundo a vontade dele, não é? Por um motivo nobre, mas ele transforma o discurso em nobreza para conseguir que Arjuna destrua o outro lado por interesse dele. Só que ele diz que o interesse dele é o melhor interesse que pode existir, porque ele é o Senhor Supremo, então ele está fazendo isso em nome da luz, em nome do bem. Só que hoje sabe-se que não é. Ele errou feio. E Arjuna matou, e Krishna matou, e os dois adquiriram karma. Arjuna já pagou o dele, Krishna ainda nem começou. E vai ter que pagar. E ele diz que não gera karma, que ele é um akarma. Ele é um adharma, ou seja, alguém que não cumpre o dharma, porque isso é a dharma. E ele diz que isso é dharma. Mas isso é uma discussão complicada. Mas vejam, Krishna é alguém que não sente piedade. Ou seja, a forma de Krishna não era humana, era só uma forma humanizada, mas a natureza dele, por isso ele tinha aquele corpo estranho, blá blá blá, por isso que o rapaz tinha 16.108 esposas, porque ele precisava expressar todo um processo de timé. Timé é uma expressão grega que significa majestade. Então, um rei, quanto mais esposas tem, mais filhos tem, mais exército tem, mais palácio tem, maior é o seu poder. E é assim que esse ser pensa.
O que foi dito por Krishna lá atrás, o que é feito por Krishna na atualidade, é totalmente diferente. Lá atrás ele falou muitas coisas maravilhosas, ainda que de vez em quando tenha incoerência, como essa que eu tentei mostrar a vocês. Mas ele sucumbiu ao problema do peso, da podridão ancestral, e seu futuro é inglório. O primeiro buraco negro mental no campo consciencial teve lugar quando do colapso do corpo reconstruído de Javé, como a gente falou no início. Krishna, em continuando a agir com o atual nível de pendor mental, destituído da obrigação consciencial com a verdade, por ter se tornado adármico, mesmo sendo ancorado num quantum de poder mental que possui, ao implodir sua consciência fatiada, agindo do jeito que ele está agindo, ele se torna o mais sério candidato a ser o segundo buraco negro mental consciencial desta criação. E ele ainda está nesse outro lado do universo, só que numa improvisação espiritual, porque ele perdeu o corpo dele de plasma, porque foi atingido por uma flecha dentro de uma maldição que Gandhari, rainha dos Kurus, endereçou a ele por ele ter matado os 100 filhos dela na guerra de Kurukshetra. Krishna, apesar de toda a aparente sabedoria, está se tornando, se é que já não se tornou, a personificação do empoderamento da ignorância no âmbito dos seres ati. Javé era só um ser demente, que nunca conseguiu evoluir. Implodiu sem ter a oportunidade de evoluir, mas Krishna é um ser recente, novo. Javé tinha bilhões de anos, Krishna, nos últimos 10, 20 mil anos para cá. Só que piorou. Perdeu-se. Em outras palavras, ele é o ser mais poderoso a colecionar a maior quantidade de poder mental, só que associado às informações vivas doentias que ele coleciona, que estão corroendo em processo semelhante ao que se deu com o eu de Brahma Javé. Ele se tem como senhor do conhecimento, mas é refém de uma compreensão equivocada que mistura o Dharma com sua grandeza pessoal e por isso mesmo é escravo do mau uso da falsa sabedoria que dele emana na permanente tentativa de justificar-se como sendo o Senhor Supremo, porque ele diz 5 palavras e 2 é Senhor Supremo. É uma doença. Krishna, ele tem uma briga com o espírito de Moros, porque, segundo Krishna, a vontade dele confronta a regra que organiza a coexistência entre os seres que Moros criou lá na Uerde nórdica, quando estabeleceu que o que sai de um ser volta para ele. Krishna é contra isso, porque a Trimurti é contra isso. A Trimurti e Krishna querem que eles, como senhores supremos, definam se você vai para o céu, para o inferno. E o que Moros criou lá atrás não define nada disso, apenas define que o que sai de um ser volta para ele. Ponto. O ego doentio de um ser que se acha Senhor Supremo e que, portanto, a sua vontade é a que tem de prevalecer, a briga dele com Moros é essa atitude brigando com a regra que é igual para todos e que nivela a existência a um padrão de dignidade e de justiça. O que sai de um ser, volta para ele. Só que Krishna não quer que o que sai dele volte para ele, porque ele não quer pagar os karmas que ele gerou. Porque ele acha que não gerou karma nenhum, porque ele é o Senhor Supremo, então ele podia mandar Arjuna fazer o que quisesse, blá blá blá, e ele também, que em nome do Dharma eles não estariam produzindo karma. Enfim, a falsa sabedoria de Krishna do Bhagavad Gita imposta a Arjuna foi narrada e organizada por Vyasa,
Isso foi um fato que aconteceu lá atrás, só que hoje nós temos os desdobramentos nos dias atuais mostrando exatamente isso. Isso que a sabedoria de Krishna, por maravilhosa que seja, tem um quê de falsidade, tem um quê de arrogância, tem um quê de doença primordial. Isso aqui é só um painel do que Krishna pensa confrontando o que Moros fez. Mas não existe briga entre o espírito de Krishna e o espírito de Moros. Existe briga de Krishna com tudo que Moros fez e o que na cabeça dele representar Moros ele tenta ferrar. Esse é o problema que está havendo. Existe um problema de Krishna e Sofia, que essa é uma disputa em glória e sem honra e que está impedindo a vinda de Sofia, cumprindo a promessa de Jesus de aqui retornar. Existem dois níveis de confronto mental entre esses seres. Um, no que se refere ao fato de que são duas personalidades que representam duas consciências fatiadas de um mesmo ser. Olha o tamanho do problema. Vishnu produziu. Vishnu é uma condição adidaiva e produziu uma expressão adiágina de si mesmo chamado Sofia. Vishnu é uma condição adidaiva e produziu outra condição adiágena dele chamada Krishna. Só que essa condição adiágena, Krishna, foi um avatar Keshava, porque Vishnu produziu Krishna com o DNA dele, mas também o de Shiva e o de Brahma. Por isso que Krishna é um avatar Keshava. Sofia não é avatar Keshava, é avatar só de Vishnu. Mas os dois têm o mesmo espírito por trás. Esse espírito é 100% responsável por esses dois seres. Esse espírito é também o que foi Jesus. Aí Jesus é a parte mais evoluída desses três seres, mas o espírito não pode apropriar a condição humana de Jesus, porque além de sustentar Krishna, Sofia, Jesus ele sustenta também o cancro que virou um buraco mental consciencial, que é Javé, porque Javé é uma personalidade desdobrada também desse espírito. Os seres Adi fatiam a consciência, e foi no fatiamento dessas consciências que deu esses problemas todos. Isso, quando Krishna diz, numa outra passagem do Bhagavad Gita, eu, Krishna, sou uma expressão adiágena da minha condição, adiágia, que criou a minha última expressão adidaiva. Aí começa um monte de palavras que para nós ocidentais não faz muito sentido, mas ele explica isso. Há muita coisa já explicada, só que os ocidentais, por não compreenderem o pensamento oriental e suas tradições mitológicas, os ocidentais são cegos, surdos, mudos e também cretinizados em relação às informações disponíveis que lá existem.